Olá pessoal, é com um prazer receber Glaucia Tavares aqui no nosso canal, psicóloga, que tem um trabalho muito bonito, do luto à luta. Inclusive o livro vai ser sorteado aqui entre nossos inscritos, ela está nos presenteando com... É um livro e tanto, um negócio. Vamos começar um pouquinho a falar de você, né? Você é psicóloga, você fez mestrado na Faculdade de Medicina, não é isso? Fala um pouquinho pra gente sobre a sua formação. Esse foi um desafio, né? Porque tradicionalmente a questão da pós-graduação não era uma exigência na docência, né? E já com mais anos de exercício da docência, existiu essa condição e eu fiquei então buscando algum lugar que eu pudesse trazer a contribuição aí dentro do pensamento sistêmico. E foi muito interessante quando houve abertura então na Faculdade de Medicina para a pós-graduação em Ciências da Saúde. Eu gosto muito de saúde, me sinto bem com esse tema e tal. E então eu tive a oportunidade de participar da primeira turma da pós-graduação. E foi então a primeira profissional não médica a defender o mestrado lá. E foi um trabalho muito bacana, porque a exigência do programa é que o orientador fosse médico, dentro da Faculdade de Medicina, né? E eu tive a honra de ser orientada pelo Dr. Joaquim Antônio, que é muito meu amigo e uma pessoa de muita competência. Joaquim Antônio César Mota, ele é pediatra e ele trabalha muito com as questões da bioética. E também era exigência do programa que houvesse a co-orientação. E a minha co-orientadora foi a Cristina Mato, que é uma das grandes estudiosas de Humberto Maturana, e a gente então teve essa oportunidade de fazer esse trabalho. E eu trabalhei então com a visão sistêmica diante do nascimento de risco. Eu trabalhei em UTI neonatal e pediatra. Com o olhar então como psicóloga, a presença então do médico e naturalmente aí da linguista, buscando então essa interrupção. E foi um trabalho que a gente gostou muito de ter realizado, né? E foi um trabalho pioneiro, né? Porque no meio da medicina, a primeira psicóloga a trabalhar, fazendo esse diálogo, bem contemporâneo. Né? Foi muito bacana isso, né? E a gente teve a oportunidade de trabalhar aí a questão da transdisciplinaridade e tal. Então, assim, o desenrolar e as disciplinas foi um encontro realmente de muita riqueza, muita troca, né? Então foi muito bacana. Sim. E de lá para cá, como que tem sido suas práticas? Bom, então eu tenho, né, diante disso, eu tenho trabalhado com várias pós-graduações ligadas aí à psico-oncologia. Hoje eu co-coordeno o curso de cuidados paliativos, que é um curso de especialização oferecido pela FENUMA. Trabalhei na UNA com a professora Cláudia Neto, na especialização também em sistema. E a partir agora do segundo semestre, eu estou lecionando, retornei à Universidade FUMEC, de onde eu fui professora também de Gestalt terapia e agora então estou trabalhando lá como psicologia hospitalar e com a abordagem sistêmica, né? Além disso, existiu aí no transcorrer da minha vida pessoal um grande desafio, que foi a morte da minha filha, que esse ano então completaram 18 anos, no dia 21 de abril. E que desde então, esse período, é claro que na clínica a gente lida aí com as perdas, com as mortes, mas nesse momento a condição era outra, era eu também trabalhando esse aspecto, né? E aí, em outubro de 1998, então, esse ano completam 18 anos, 6 meses após o nascimento, a morte da Camille, nossa filha, a gente criou então uma associação que é o AP, que é um espaço de acolhida para enlutados, que originalmente ele era exclusivo para pais que tinham perdido filhos. Hoje ele está aberto para pessoas que tenham perdas por morte de entes queridos, e ele vem então se ampliando ao longo aí desses 18 anos, hoje com várias unidades. Nós temos várias unidades em várias cidades do interior de Minas. Nós temos unidade em Vitória, no Espírito Santo, nós temos unidade em Nova York, e uma possibilidade agora de abrir mais uma unidade na Áustria. Então, é um caminho exatamente desse trabalho aí, né, de lidar aí com as perdas, com as mortes e com os lutos, né? Também com isso a gente teve a chance
de reunir aí estudos e tal. E em 2001 nós lançamos o livro Do Luto a Luto, que foi reescrito, reimpresso em 2014. E nessa época foi muito curioso, porque foi um período que precisou de passar por reforma ortográfica. Então, pedindo um revisor para fazer isso, a pessoa fez esse trabalho e nos devolveu, sugerindo que a gente não fizesse alteração no conteúdo, chamando o conteúdo de uma obra atemporal. Então virou obra e virou atemporal, né? E é um trabalho que, de fato, a minha função é organizar. A primeira parte do livro eu escrevo, e a gente chama de busca de transformação, onde eu reflito aí as várias situações diante da finitude, meios da gente lidar. Na segunda parte do livro, eu convidei pessoas que se dispusessem a refletir sobre ganhos e perdas na vida, que não necessariamente por mortes, né? Perdas de ilusão, perdas amorosas, perdas por mutilação, então são reflexões diversas. E na terceira parte do livro, são homenagens e depoimentos de pessoas que estiveram conosco em 2001 no AP, algumas ainda permanecem, então, que fizeram esse depoimento aí nessa parte final. Então é um livro que é curioso porque ele não tem uma leitura linear, ele pode ser por sessões à medida que interessa, e muitas vezes as pessoas até optam em começar a ler dos depoimentos, né? Então não tem necessariamente uma linearidade aí, os conteúdos eles não estão pré-requisitos. E voltando um pouquinho, né, já que nossa conversa também não é linear, o que significa AP e conta pra gente o ponto de alguma referência, como que as pessoas podem procurar? Tá. O AP, então, né, essa palavra sonoramente é um convite à subida, AP, né? AP. Mas ele é formado por 3 letras, que é apoio a perdas irreparáveis. E que esse AP tem essa ideia, né, e essa proposta da subida, mas também uma situação da apicultura, da abelha, da proposta realmente, né, de entender que a vida nos afegou, mas também nos dá medo, né? Interessante a simbologia. E que, curiosamente, a gente não tinha todo esse conhecimento pronto, né? As letrinhas que vieram no primeiro momento, mas existe uma medicação da homeopatia que se chama APS, que trabalha exatamente a transmutação, né? E que houve um desdobramento. Então, se o AP ele tem esse espaço, e nós temos o nosso site, que é o www.org.br, existe o Facebook, que está aqui, e o Facebook, então, facebook.com/ap.apoio a perdas irreparáveis. Essa proposta ela foi pioneira no Brasil, não existia ainda há 18 anos nenhum outro espaço para esse tipo de acolhida. E hoje existem aí outros caminhos, outras situações, e a gente faz então parcerias, né? E do AP se desdobrou pela colmeia. E a colmeia é um anagrama que se chama Comunidade Organizada, levantando meios de expressar e inspirar alegria, né? Então esse tem sido também um desafio, um espaço, porque muitas vezes as pessoas ficam muito curiosas em querer estar presente ao AP e entender isso, né? E não é um espaço que tem essa abertura para receber pessoas que não tiveram perdas por morte. Mas a colmeia, ela tem se aberto exatamente com pessoas egressas do AP, mas e que outras pessoas que tendem e se interessam a validar a alegria a despeito das dores e das tristezas e dos desafios e dos obstáculos da vida, né? Então a gente faz as reuniões do AP, elas são mensais, as da colmeia também, e a gente intercala, né? Então tem esse espaçamento aí quinzenal, né? As reuniões aqui em Belo Horizonte, então nós temos 2 reuniões, a gente chama de AP Matriz, que as reuniões elas acontecem aos primeiros domingos de cada mês, aqui no prédio que é o meu consultório, no auditório. Na Rua Espírito Santo 2727, né? No bairro Santo Antônio. E existe também o AP Nossa Senhora Rainha, que é lá no bairro Everé, que esse ano ele completa 12 anos de existência lá. No AP Matriz, por ser reunião domingo, e a gente optou, desde o início, ele nasceu aos domingos, exatamente porque domingo, final de tarde, é hora que os passarinhos vêm pro ninho e o ninho está vazio, né?
E que a nossa preocupação, minha e do meu marido, é que esse tema ele não fosse um único tema na vida das pessoas. Né? Então, reservar também o espaço do fim de semana para outras atividades, outros interesses e poder preservar aí o final de tarde para esse tempo. Então, essas reuniões elas acontecem aos primeiros domingos, o único mês que a gente desloca e é o segundo domingo do mês, porque é uma data que internacionalmente se celebra a morte do filho. Então, essa informação ela é pouco divulgada. Né? Porque tem o dia dos pais, o dia das mães, agora a morte, a data que celebra o filho que morreu. Gente, eu não sabia. Então é o segundo domingo de dezembro. Né? E que é uma data que ela se aproxima de Natal, é um período de muita proximidade. Na verdade, o APE nasceu muito dessa minha questão, como é que se passaria Natal sem filho. Né? Então, em outubro de 98, foi o primeiro movimento que a gente fez no sentido de integrar pessoas conversando a esse respeito. Né? Com o desdobramento desse trabalho, hoje nós temos várias comissões de trabalho e uma delas é a comissão que a gente chama de sócio-comunitário, que ela vem também expandindo e levando intervenções a lugares em que também há esse distanciamento de mães com filhos. E, curiosamente, um lugar, né, que a gente vai ter agora a próxima intervenção em setembro, nós tivemos a primeira em julho, são as penitenciárias. Mulheres presas que são impostas à distância dos filhos. Né? Então, nós fizemos esse primeiro evento na penitenciária de mulheres e agora em setembro haverá o próximo evento. Então, pessoas do grupo que se sensibilizaram até em função de também ter passado pela primeira vez o Dia das Mães sem o filho e pensando também que existem outras pessoas que mesmo com filhos vivos estão impedidas desse tipo de contato. Né? Então, o próximo encontro será na penitenciária da mãe da puérpera, da gestante com o seu filho. Então, a gente organiza doações e organizamos também atividades lúdicas que possam ser feitas. O meu marido tem como hobby a mágica, então no encontro em julho ele se apresentou lá e trouxe então, né? E o que foi muito curioso, né? A gratidão das presidiárias dizendo que nesse tempo lá nunca tinham sido tratadas de uma forma digna, né? Nessa condição aí. É um processo de humanização mesmo, né? E aí a gente vem, né? Então, o slogan original do AP era aprendendo a perder sem se perder, né? E nessas intervenções a gente vem também trabalhando essa questão do doar amor, né? E como que estar exposto à situação de dor, entender que a energia amorosa é o que merece ser preservado, né? E que é isso que a gente cultua e que, em nome do ente querido, é possível ter alguns gestos de solidariedade, de atenção e que, curiosamente, quando as pessoas se dispõem a fazer isso, elas também se fortalecem. Bom, Gláucia, é um canal em que a gente realmente está priorizando esse diálogo entre as práticas da psicologia e a contemporaneidade, né? Para sair um pouquinho desse academicismo da faculdade, onde a gente pensa a psicologia de um modo muito unívoco, né? E eu mesmo falo com meus alunos que a psicologia ela é plural, né? Existem psicologias. Então, toda essa prática que você está nos relatando, essa trajetória tão bonita, né? Como que você vê a psicologia, assim? Como que seria a trajetória, como que seria essas trocas, né, com a psicologia, né? E é uma questão interessante, Patrícia, que a gente discute até na questão específica da psicologia hospitalar, que esse conceito de psicologia hospitalar, ele não é até internacionalmente aceito ou incorporado, mas se fala muito mais de psicologia na saúde, né? E que se a gente entende a psicologia, e não é à toa que eu fui parar lá no mestrado das ciências da saúde, né? Mas como essa ligação, né? E que entende a saúde como essa capacidade não de evitar
desafios na vida, mas de lidar com limites e articulando e conectando com possibilidades, a grande contribuição da psicologia é essa, em contextos os mais diversos. Né? Então, pensar a psicologia na contemporaneidade é realmente criar não um especialista, como dizia Juliana Hung, em solução de problemas, mas exatamente aquele especialista que pode criar contexto para que as soluções elas ocorram em circunstâncias as mais diversas. Eu vejo que a visão sistêmica ela permite muito fazer e estabelecer aí, né, essas conexões, essas compreensões e oferecer, mais uma vez, condições para que soluções sejam incrementadas. E a própria visão sistêmica nos permite, né, esse deslocamento nas várias áreas, né, Glaucia? Você é uma psicóloga plural, né? Sistêmica e plural, é isso? Glaucia, então eu queria te agradecer, tá, pela sua disponibilidade. Glaucia, muito obrigada.